É um prazer, é uma honra estar aqui, porque é uma igreja de amigos nossos, né? Amigos muito queridos. Somos sempre muito bem acolhidos pelos irmãos, né? E sempre que eu for pregar, me lembrem de convidar o Cabalau para anunciar, né? Me chamar de bonito assim, de elegante. Então vamos lá, gente. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com nossos irmãos. E o Cabalau me falou que vocês têm trabalhado o tema sobre comodismo, né? Nesse tempo, né? O perigo do comodismo. E eu não... Sou presbiteriano, reformado, calvinista, né? Mas eu entendo que o Espírito Santo me conduziu a um texto nessa manhã para compartilhar com os irmãos, que é Isaías capítulo 6. Eu queria convidá-los a abrir Isaías 6. Tem épocas que o Espírito faz isso conosco, né? Ele retira o véu e nos faz compreender o que devemos falar para a igreja. Então, Isaías capítulo 6, a partir do verso 1, né, que é um texto já conhecido dos irmãos, esse momento tão especial na vida do profeta Isaías. O texto diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesta manhã nós te damos graças pelos 10 anos desta igreja. Obrigado, Senhor. Obrigado porque até aqui foi a tua graça que tem sustentado esta comunidade. Cristo é o fundamento, é o cabeça, é o Senhor da igreja. Por isso toda a honra e toda a glória pertencem somente a ti. E agora, ao abrirmos a tua palavra, eu confesso a fraqueza do pregador. Eu sou um vaso de barro, Deus, limitado demais, pecador, como qualquer um que está aqui, inteiramente dependente de ti. Minha voz não pode dar vida, minha sabedoria não pode converter ninguém, a minha força não pode transformar corações. Não permitas que a insuficiência desse mensageiro obscureça a suficiência de Cristo. Fala conosco por meio das Escrituras. Dá fidelidade, dá clareza ao teu servo, dá atenção, reverência, dá humildade àqueles que estão ouvindo. E que não escutemos apenas palavras humanas, mas que seja a voz do bom pastor através da sua palavra. E que a mesma graça que preservou essa igreja durante esses 10 anos, nos desperte nessa manhã de toda acomodação e nos faça responder com sinceridade: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, 10 anos, não é? Celebração maravilhosa, que tempo precioso. É uma idade fechada. 10 anos de bondade de Deus, 10 anos de fidelidade de Deus, não é? Para com essa igreja.
forem contar, 10 anos de cultos, 10 anos de muitas orações, 10 anos de comunhão, de lágrimas, de muito serviço, de proclamação do Evangelho. Então eu penso que quando a gente passa por uma fase como essa, a gente olha para trás, eu acredito que a gente tem, e vocês têm muitos motivos para agradecer, mas que suplantam qualquer dor que se passou. Se esta igreja, irmãos, permaneceu de pé, não foi pela força dos pastores, não foi pela força dos líderes, não foi pela constância dos seus membros, nem pelo investimento feito, dízimos, ofertas, não foi pela eficiência dos métodos para plantar a igreja, foi por causa de Cristo, não é? Cristo é o Senhor dessa igreja, amém? Ele é quem tem sustentado vocês. Mas uma celebração como essa não nos permite apenas olhar para trás. Como foi orado aqui, nós temos presentes e futuros da igreja juntos aqui. São 10 anos, também podem trazer um perigo silencioso. E eu acho que isso tem a ver com o tema que vocês estão trabalhando. Aquilo que um dia a gente recebe com muita admiração, ela meio que vai se tornando meio que familiar entre nós. Pense, por exemplo, a gente que mora aqui nessa ilha, né? Gente que vai trabalhar, que passa todos os dias em frente à litorânea. A beleza daquele lugar se torna um costume para nós que a gente já não admira tanto. Eu trouxe alguns dos nossos alunos do Igreja Lugar Difíceis, que é o ministério que eu dirijo, e alguns desses nunca tinham visto o mar. Então, se vocês pudessem perceber o rosto deles ao olhar o mar pela primeira vez, é impressionante. Mas para nós que vemos todos os dias, parece que essa beleza se torna algo muito familiar, não é? O serviço vai se tornando uma rotina para nós. A gratidão, ela às vezes dá meio que lugar a uma acomodação. Uma igreja que começa movida aí pela fé, ela pode começar a se ocupar em apenas preservar aquilo que já conquistou até aqui, né? Manter vivo o que está aqui. Então é muito possível celebrar a fidelidade de ontem e ao mesmo tempo perder a disposição para servir hoje. Por isso que Isaías 6 é tão oportuno para nós nessa manhã. Esse capítulo fala sobre o chamado de Deus. Esse capítulo fala sobre homens que são enviados pelo Senhor. Esse capítulo fala sobre serviço, fala sobre missão, fala sobre fidelidade, fala sobre perseverança. Mas, acima de tudo, ele mostra de onde que nasce uma vida que pode vencer o comodismo. Ele responde: eis-me aqui e envia-me a mim. Veja, Isaías, ele não começa dizendo isso. Ele não começa dizendo: ei, eis-me aqui e envia-me a mim. Não, antes de tudo, o texto vai nos mostrar que ele vê o Senhor. Ele contempla a Deus. E depois dele ser confrontado pela santidade de Deus e reconhecer a sua própria natureza, dizendo: eu sou um pecador, ai de mim, em seguida, ele recebe purificação. E aí somente depois é que ele pode responder ao Senhor: eis-me aqui. Essa ordem ela é muito importante, ok? A ordem dos acontecimentos. O verdadeiro serviço cristão não nasce de um entusiasmo humano, ou da pressão emocional, nem tão pouco de uma mera atividade religiosa, ok? O chamado nasce da graça. Então, mesmo que o início, como foi falado tão brevemente aqui, tenha sido tão traumático, mesmo aquele trauma foi produzido pela graça de Deus. O Senhor não estava indiferente a tudo aquilo. Não. Às vezes Ele faz isso conosco, né? Ele dá um empurrão na gente, que dói, mas é um empurrão para que a gente acorde, respire e diga: opa, o caminho é esse. Eu penso que foi isso que aconteceu aqui. Por isso que comodismo não é vencido simplesmente fazendo a igreja se sentir culpada, ou então dar muita coisa para a igreja fazer, muitas atividades para fazer. Não. Aniversários de igreja não deve nos levar apenas a recordar o que fizemos, deve nos levar a olhar para cima, como Isaías, e olhar o Rei. Eu vi o Senhor. Essa é a necessidade mais profunda da igreja. Então, nessa manhã, o texto vai nos mostrar 5 movimentos
tá? Esse é o nosso pequeno esboço de hoje. 5 movimentos. Não vou levar até as 2 da tarde, tá bom? Vai ser breve, né? Primeiro, nós vamos ver a proximidade de Deus. Que a proximidade de Deus, ela desperta a gente da indiferença. Depois a gente vai ver a santidade de Deus, porque ela confronta a nossa acomodação. Em terceiro lugar, veremos que a graça de Deus nos move à obediência. Quarto lugar, que o chamado de Deus nos tira da inércia. E em quinto lugar, que os caminhos de Deus é que nos sustentam na perseverança. Ok? Então, o que acontece nesse capítulo já é uma coisa que, se você lê a Escritura e está acostumado com ela, você vai perceber que isso já havia acontecido outras vezes na Escritura Sagrada. Alguém se deparou com o Senhor. Pensem, por exemplo, num jovem, e aí quem acertar o nome, no final ganha um copo com água, tá bom? Pense aí num jovem que está fugindo de sua casa, tentando encontrar a casa do tio. Ele está andando pelo deserto. E aí cai a noite. Ele é obrigado a dormir ali ao relento. E então ele pega uma pedra e faz dessa pedra um travesseiro. Quem foi? Jacó. Muito bom. Direm, um copo com água, tá? E ele dorme ali. E já é algo impressionante alguém dormir no deserto com um travesseiro como uma pedra, não é? E ele sonha. E agora no sonho ele vê uma escada. E nessa escada tem anjos subindo e descendo por aquela escada até o lugar onde ele estava. Então seus olhos acompanham aquela escada até o alto. E diz o texto que ele vê Deus. Ele desperta e diz: certamente o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E aí ele tem medo, não é? Ele tem medo, então ele diz acerca daquele lugar tão comum, no meio do deserto, no meio do nada. Ele tem medo, diz: o Senhor está nesse lugar. Quão temível esse lugar! Não é outra coisa senão a casa de Deus. Aqui é a porta dos céus. É sempre assim. É sempre assim. Às vezes o véu é retirado e a gente consegue contemplar coisas que a gente naturalmente não estaria complementando, né? Contemplando, obrigado. Às vezes a gente é invadido por uma forte percepção da presença de Deus, não é? Às vezes a gente se torna muito consciente da proximidade dEle, Ele está perto de nós. Às vezes durante o louvor, durante a pregação, na reunião do culto. Mas deixe eu dizer uma coisa, isso é verdade o tempo todo, mesmo quando você não percebe que Ele está perto de você. E talvez seja importante lembrar isso nessa manhã. A verdadeira grandeza de uma igreja nunca está, primeiramente, na sua história, nos seus números alcançados, ou nas suas realizações visíveis. Irmãos, a verdadeira grandeza desta igreja é esta: Deus está presente no meio do seu povo, amém? O Senhor está nesse lugar, mesmo que você não saiba. Moisés, lembre de Moisés. Moisés tinha 80 anos, estava ali próximo de Horebe, quando ele vê um mato, uma sarça pegando fogo, que ardia, sem se consumir. E ao aproximar-se, ele ouve: Moisés, Moisés. Eu sairia correndo, ele ficou. E ele responde: eis-me aqui. E aí o Senhor diz: tira a sandália dos pés, Moisés, porque este lugar é terra santa. Vejam, aquele pedaço de terra tão comum de deserto. Moisés cobriu o rosto porque temeu olhar para Deus. Esse texto se passa no ano 740 a.C. O rei não era visto já havia algum tempo. O rei estava leproso, muito enfermo, doente, isolado das pessoas. Mas agora, diz o texto, ele morreu. E Isaías entra naquele lugar chamado de templo, um lugar movimentado. Pessoas entravam e saíam dali o tempo todo. Havia animais sendo levados para lá para o sacrifício. Haviam carcaças de animais mortos que eram retirados de lá. Sacerdotes entravam e saíam. Os levitas entravam e saíam. Então era um lugar movimentado. Movimentado. Isaías mesmo já estava ali, já estivera ali já muitas vezes, mas desta vez algo diferente acontece. O véu é retirado. E diz o texto: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Mas, como Jacó,
como que Moisés, como que Isaías puderam ter visto Deus? Porque quando a gente chega no Novo Testamento e vai ler o Evangelho de João, João vai dizer para nós que ninguém pode ver Deus, ok? Não é isso que ele diz? Ninguém jamais viu Deus, diz João. Então, peraí, mas como que Moisés, Isaías e Jacó viram Deus? Quem é que eles viram? E aí João, falando sobre isso, ele diz para nós, em João capítulo 12, verso 41, vocês lembram? Ele está falando que João está falando sobre Jesus. E aí ele diz assim, que Isaías viu a glória de Cristo e falou a seu respeito. Então, quem estava sentado naquele trono quando Isaías entra no templo? Quem foi? Jesus Cristo. Meus irmãos, a gente vai contemplar nos céus Cristo nosso Senhor, amém? Quem eles viram no Antigo Testamento foi o Cristo pré-encarnado antes de receber esse corpo. Mas agora ele tem um corpo de glória. E sabe de uma coisa? Existe um homem sentado no trono dos céus. E esse homem é Jesus Cristo nosso Senhor. Meus irmãos, desde o primeiro instante de vida, nós entramos na presença de Deus. Desde o primeiro sopro de vida. Nós estudamos, nós trabalhamos, nós descansamos, nós pecamos, nós adoramos sempre, sempre diante de Cristo. Nunca esqueça isso, nunca esqueça isso. Nunca houve um momento na sua vida, nenhum momento sequer, em que nós estivéssemos fora da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso deveria tocar em nosso coração. É precisamente aqui que o comodismo ele começa a ser desmascarado. A gente pode frequentar o mesmo lugar, pode ouvir a mesma palavra, pode participar dos mesmos cultos durante anos, até que a familiaridade produz diferença. Mas, por favor, entenda, nenhum culto é comum. Nenhum culto é qualquer coisa. Nenhum culto é comum quando Cristo está presente no meio do seu povo, amém? Não é. Uma igreja que sabe, que vive diante de Cristo, que vive diante do Senhor, ela não pode tratar a adoração, a oração, o serviço, a missão como uma simples rotina na vida dela. Não é. A proximidade de Deus nos desperta, louvado seja o Senhor. Amém? Mas há uma outra coisa no texto, né, que nos desperta da indiferença. Veja, em segundo lugar, dos versos 2 ao 5, a santidade de Deus, ela confronta a nossa acomodação. As Escrituras mostram que até a aparição de um único anjo sempre enche seres humanos de temor. Sempre enche. Imagine isso, né? Não, na verdade, a Bíblia diz que os anjos estão ao redor, não é verdade? Né? Então tem anjos aqui, sabia disso? Olha ali atrás. Não, calma, não. A gente ia sair correndo metade agora, não era? Eu sairia correndo, pode ter certeza. Presbiteriano, então, vendo anjo, ok? Mas eles estão por aí, são servos do Senhor. As Escrituras mostram que até a aparição de um único anjo traz medo. Lembrem dos pastores de Belém. Lembrem deles. Ali, ficaram tomados de grande medo quando o anjo apareceu. Lembrem, no domingo da ressurreição, um anjo desce sobre a sepultura de Cristo. E diz o texto que aqueles soldados romanos que estavam lá, fizeram o quê? Caíram como mortos. Pensem comigo. Se criaturas tão gloriosas produzem esse efeito, um único anjo, como seria contemplar o que Isaías contemplou aqui? Os serafins. Nenhum homem jamais viu serafins, somente Isaías. Pode procurar na Bíblia. Serafins, sabe o que significa serafins? O nome serafins significa ardentes. Aqueles que estão em chamas. Imagine um anjo desse, que cerca um trono. Os serafins são tão gloriosos que mal a gente consegue descrevê-los. Contudo, diante de Cristo, diz o texto, que esses anjos ardentes em chama cobrem o rosto. Uau! Nunca pecaram, nunca pecarão, mas cobrem o rosto, porque nem mesmo criaturas tão puras
suportam contemplar plenamente a glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Com 2 asas cobre os pés, com 2 voam, para cumprir prontamente a vontade do Rei dos Reis. A visão de Deus, ela não produz acomodação. Contemplar Deus produz reverência e obediência. Eu não posso explicar o que é a santidade de Deus plenamente. Tudo que eu sei é que criaturas puras ficam perplexas diante da santidade de Deus. E esses seres gloriosos e ardentes dizem uns aos outros, cantando constantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O templo começa a tremer. E diz o texto que tudo se enche de fumaça. Isaías sente agora a impureza na presença da santidade total e plena. Ele sente a indignação dele diante da glória. Ele tem uma consciência de que ele está arruinado. Ai de mim, eu estou perdido. Ele tem a consciência de que Deus é santo e eu não sou santo. A percepção completa de indignidade e de condenação ao que ele contempla diante da santidade de Deus. E eu quero lembrar para mim mesmo nessa manhã e aos irmãos, que foi na presença desse Deus que nós nascemos. Foi na presença desse Deus que nós fomos para a escola a primeira vez. Foi na presença desse Deus que nós pronunciamos o nome dele de forma leviana alguma vez. Foi na presença desse Deus que nós tratamos o domingo como a gente trata qualquer outro dia da semana. Foi na presença desse Deus que nós exageramos um pouquinho aquela história. Foi na presença desse Deus que nos contamos aquela pequena mentirinha. Foi na presença desse Deus que fizemos coisas que quase ninguém deveria sequer falar sobre nós. E esse Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. 3 pessoas que são Deus, mas um só Senhor, Deus Todo-Poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Aleluia. O mesmo Deus que mais adiante da passagem vai dizer: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E vocês e eu temos vivido toda a nossa vida na presença da Santa Trindade. Mesmo quando você acha que não está. Quando você pensa que está fazendo algo que é tão escondido, os olhos do Senhor estão sobre nós. Amados irmãos, o comodismo prospera quando a gente diminui a santidade de Deus nas nossas vidas. Começamos a tolerar no coração aquilo que antes a gente entristecia. A gente começa então a tratar como pequeno o pecado, como opcional a obediência ao Senhor. E depois de 10 anos, eu penso que o maior perigo não é apenas abandonar a verdade, mas é continuar afirmando a verdade sem temer a verdade diante de Deus. A visão do Deus 3 vezes santo nos permite permanecer confortáveis como estamos? Não. Ela nos chama ao arrependimento. Ela nos chama à reverência. E nos chama a uma vida consagrada, como estamos fazendo nessa manhã. Amém? Mas nossa passagem fala sobre proximidade de Deus, fala sobre santidade de Deus, mas fala também sobre a graça de Deus que nos move a sermos obedientes. Vejam o verso 6 e o verso 7. O texto diz assim: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. O que é graça? Graça significa, de forma bem simples, grande bondade. Uma bondade que não merecemos, uma bondade imerecida. Uma bondade que não é conquistada ou provocada por nós, mas é concedida a nós livremente pelo Senhor. É uma bondade que não pode ser comprada, é dom de Deus. E essa passagem fala sobre a graça de Deus. Como é que Isaías se sentiu ao ver aquele serafim voando na direção dele? Pense nisso. Estavam lá, aqueles seres em chama, cantando diante do trono: santo, 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 santo. De repente um sai da formação e vem na direção dele. O que você faria? Se você fosse um presbiteriano que nem eu, você corria isso, você correria, com certeza, não é? E ele vem voando, e ele deve ter ficado aterrorizado.
Contudo, o serafim não vem em direção dele em primeiro lugar. Diz o texto que o serafim vai até o altar, ok? O altar é onde os sacrifícios eram oferecidos ao nosso Senhor. Todas as manhãs, um cordeiro era colocado ali e tocado fogo. E quando as chamas estavam já extinguindo o cordeiro, um outro era colocado ali. Então todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites, um cordeiro sem defeito era morto, colocado sobre o altar, e o fogo continuava queimando e ardendo sobre o altar do holocausto. Lembrando para nós, lembrando para o povo de Deus, que o pecado exige morte, e que um substituto precisa ser colocado no lugar do pecador. Entretanto, o sangue de um animal, diz o autor de Hebreus, jamais pode remover a culpa de um ser humano. Aquele sacrifício era uma figura que apontava para alguém muito maior, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Chegaria o dia em que João Batista iria responder à grande questão do Antigo Testamento: quem é esse cordeiro? Quem é esse cordeiro que ano após ano, dia por dia, nós entregamos? O que ele representa? Para quem ele aponta? Quem é esse cordeiro? E um dia esse cordeiro está passando lá por aqueles lugares, pelo deserto. João Batista olha e diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? É Jesus. É Jesus. Somente Cristo pode ser nosso substituto. Ele precisava ser verdadeiramente homem. Por quê? Porque a dívida é humana. Ele representa os homens. Mas ele tinha que ser verdadeiramente Deus também. Por quê? Porque somente uma pessoa divina poderia suportar toda a ira de Deus que cairia sobre ele. E é exatamente isso que Cristo é, não é? Ele é Deus e homem. Duas naturezas diferentes, duas naturezas distintas em uma só pessoa. E na cruz ele suportou a ira de Deus, e na cruz ele satisfez plenamente a justiça de Deus, e todos os cordeiros que eram oferecidos em Israel apontavam para esse grande acontecimento, a vinda do Salvador prometido. Então o serafim vai ao altar, mas o cordeiro já foi consumido. O serafim pega uma brasa ardente do altar, traz até Isaías e toca o quê? Os lábios. Dá para ouvir o sonzinho, não dá? Né? Queimando. E então na própria figura tem interpretação que é dada para nós. Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Quem ainda não veio para Jesus, não conhece de fato a paz de uma consciência purificada, não é verdade? Quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, e você recebe a purificação dos seus pecados, quando você coloca a cabeça no travesseiro à noite, talvez seja a melhor noite da vida, é sentir essa paz plena, completa. Mas alguém que ainda não veio para Jesus pode ter a consciência cauterizada, mas nunca purificada. Culpa removida. Entenda isso. Se você vem para Jesus, a culpa é removida. Deus é muito bondoso com pecadores, não é? E quando um homem, uma mulher, um adolescente, um menino, uma menina percebem que Deus está perto, que Deus é santo, e ficam profundamente envergonhados, talvez até amedrontados, Deus é muito bondoso conosco. E foi por isso que o Salvador veio a este mundo, irmãos. Olhou para homens e mulheres nos olhos e disse: vinde a mim, todos que estão o quê? Cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aleluia. Palavras maravilhosas vindas do Criador do universo. Palavras maravilhosas vindas do juiz do último dia, olhando para pecadores, dizendo: venham para mim, venham para mim. E quando Isaías é alcançado nas profundezas do seu coração, ele entende o que é perdão. Ele experimentou algo da proximidade de Deus, ele experimentou algo da santidade do nosso Senhor, e agora ele foi tocado pela graça de Deus. A graça, portanto, não nos acomoda, ela nos põe de pé. Aleluia. Isaías não servirá para ser
perdoado, ele vai servir porque ele foi perdoado. Nós servimos ao Senhor porque Ele já nos alcançou, não para sermos alcançados. Você não faz nada que você possa fazer, nada você pode fazer para ser alcançado por Cristo. Mas quando Cristo alcança você, você faz tudo por Ele e para Ele, amém? Esse é o movimento do Evangelho. Quando a graça se torna apenas uma verdade que a gente tanto admira, mas não uma força que nos move a obedecer, nós estamos compreendendo mal o que é graça. Uma igreja alcançada pela graça não pergunta apenas quanto já fez em 10 anos, mas como eu posso oferecer mais para o meu Senhor que me redimiu. Amém? Então essa é a pergunta, não é? O que mais a gente pode oferecer a Ti, Deus? Quarto tema presente nessa passagem é o chamar de Deus que nos tira da inércia. Vocês vão encontrar o verso 8. Olha o verso 8, como é maravilhoso. O que é que diz o verso 8? Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Quantas vezes vocês já leram essa passagem? Quantas vezes vocês já escutaram essa passagem? O que Isaías ainda não havia ouvido até esse momento? O que ele ainda não tinha ouvido? Lembrem, ele já havia visto muitas coisas. Ele já havia ouvido coisas impressionantes. Ele já tinha ouvido os serafins cantando santo, santo, santo. Ele já tinha ouvido um dos serafins em particular falando em nome de Deus para ele. Mas tinha uma coisa que ele ainda não tinha ouvido. Agora, porém, os ouvidos dele estão afinados com os céus, porque ele foi tocado, foi perdoado. E é a primeira vez que ele ouve a voz do Senhor. Verso 8: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Irmãos, que dias terríveis eram os dias de Isaías. Isaías viveu em Judá, numa época de prosperidade, de força militar, de uma relativa segurança. Ninguém estava atacando Judá, as pessoas enriqueciam, mas as pessoas se esqueciam de Deus. Os poderosos estavam oprimindo os pobres e se tornando cada vez mais arrogantes. Era preciso que alguém levantasse a voz. Era preciso que alguém lembrasse aquela geração de que existe um Deus que é santo e que é justo. E foi nesse contexto que o Senhor perguntou: a quem eu enviarei? Quem eu vou enviar para esse povo? Para mostrar quem eu sou? E se vocês têm consciência da proximidade de Deus, se vocês possuem alguma percepção da santidade de Deus, se as vidas de vocês já foram tocadas pela graça de Deus, então vocês compreendem, vocês não estão nesta terra por acidente, amém? Não existe na vida do crente acaso, não existe sorte, não existe azar na vida do servo do Senhor. Foi para esse tempo que Deus chamou você, foi para essa geração que Deus chamou você, foi para esta igreja, para servir nesta igreja ao povo dessa cidade que Deus chamou você. E talvez isso seja algo especialmente importante, não é? Para uma igreja que está celebrando um culto de aniversário. Porque a pergunta não é apenas o que Deus fez no passado, a pergunta é: por que Deus ainda mantém uma igreja como esta viva? Por que Deus ainda mantém igrejas saudáveis em uma terra como essa? Por que Ele ainda preserva um povo que ama a palavra dEle? Porque Deus continua chamando servos para Ele, amém? Deus continua ainda fazendo um trabalho, e ainda há muito trabalho a ser feito, irmãos, muito. Porque ainda há muitos lugares sem o Evangelho, ainda há muitos lugares difíceis de ser alcançados. Os lugares difíceis nem sempre estão do outro lado do oceano, como a gente vai. Às vezes o primeiro lugar difícil é a nossa própria casa. Às vezes é o casamento. Às vezes é a escola que ninguém ama Jesus. Às vezes é o ambiente de trabalho, onde o Evangelho nunca pode ser mencionado. Às vezes é a rua onde a gente mora. Às vezes é uma periferia ao redor da nossa igreja. Às vezes é uma igreja que não tem pastor. Às vezes é um povo que ninguém quer alcançar. Tem povos inteiros nesse mundo que vivem e morrem sem ouvir o Evangelho, sem nem sequer encontrar um cristão na vida, onde não tem ninguém que possa bater a porta e dizer assim: quem é esse Jesus que vocês falam? Que ninguém que passa pela minha frente possa dizer assim: pelo menos Jesus te ama.
tem lugares no mundo assim. A gente trabalha através do ministério que eu dirijo na África de língua portuguesa. Estou trabalhando em Moçambique desde 2019. Moçambique tem 42 etnias diferentes. 16 delas não tem nada do Evangelho. Nada. Ninguém que possa ir até lá. Mas não precisa ir muito longe não, sabe? Aqui no Maranhão, nós temos, o estado do Maranhão é o estado que mais possui quilombos em toda a nação. O Maranhão possui mais de 1.000 quilombos registrados, fora os que não foram registrados ainda. Desses 1.000 quilombos, apenas 10% tem presença do Evangelho. Tem vilas, tem cidades brasileiras sem testemunho fiel do Evangelho do Senhor Jesus. Não seria certo que alguns de nós aqui se mudasse para esses lugares? Não seria? Eu estou falando alguma bobagem? Que algum de nós decidisse aprender uma outra cultura, iniciasse aí um estudo bíblico na sua casa, vivesse em uma outra cultura, em um outro ambiente, em uma outra cidade, em um outro bairro, testemunhando Jesus? Será que é correto que tantos grupos do povo de Deus estejam sem pastor? E que tanto trabalho permaneça sem ser realizado, tanto lugar sem o Evangelho? Será que eu preciso mesmo, todos os anos, tirar férias em Gramado e na Europa? Será que eu não posso separar metade das minhas férias e ir para um ambiente como esse, um local como esse, e servir o Senhor? Será que eu fui chamado mesmo para ser aposentado, colocar uma cadeira de balanço, vestir um pijaminha de bolinha, um charuto e fumar ali a noite toda? Será que eu não posso doar a minha aposentadoria para o reino de Deus? Dizer, pastor Cabalau, pastores, eu quero doar 2 anos da minha aposentadoria. Me mande aí para uma cidade, para um lugar onde eu possa servir o Senhor ali e manifestar o reino de Deus lá. Não seria certo fazer isso? Talvez alguém pense assim, mas eu sou muito frágil. Eu sou muito limitado. Eu já cometi muitos erros, sou muito pecador. Isaías também. Isaías não se apresentou como alguém que era suficiente para o trabalho. Ele apenas se colocou diante de Deus sem condições, sem agenda pessoal. Eu não acho que ele diz assim, estou aqui, envia-me a mim, Senhor, que eu sou o cara. Eu acho que ele abaixou a cabeça, Senhor, eis-me aqui. Não estou vendo mais ninguém. Eu me coloco à tua disposição, eis-me aqui. Humildemente. Mas, se você disser nessa manhã, eis-me aqui, tenha cuidado, porque imediatamente você pode ouvir do Senhor dizendo, ide, não é? Tenham cuidado. As pessoas frequentemente perguntam por que há tão poucos se apresentando para o ministério cristão e para o pastorado. A resposta é sempre a mesma. Deus normalmente diz para alguém, ide, depois que essa pessoa diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Comodismo sempre encontra razões para adiar o chamado de Deus. Sempre. Eu não sou capaz. Não é o momento. Alguém pode fazer melhor. Isaías também era impuro, insuficiente, mas a graça o purificou, irmãos. A graça o chamou, a graça o alcançou, a graça o capacitou. É assim no serviço do Senhor. Então a pergunta do texto não é se nós temos todas as condições, é se nós estamos disponíveis para obedecer. Uma igreja saudável não vive apenas de membros presentes, vive de servos que estão prontos, disponíveis para dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me como o Senhor quiser usar. Amém? E por fim, dos versos 9 em diante, final do capítulo, os caminhos de Deus, eles nos sustentam na perseverança. O Senhor diz, vai e diz ao povo, ouvi, ouvi, não entendais, vede, vede e não percebais. Isaías diz assim, peraí, Senhor, até quando esse negócio? Até quando que eu vou pregar e ninguém vai se converter? Até quando eu vou pregar e somente o coração vai endurecer? Isaías é enviado a uma nação idólatra, rica, injusta, amante dos prazeres. Ele prega por décadas. Ele fala de pecado. Ele é o profeta de Cristo, não é? Ele prega, é o que mais prega sobre Cristo.
o Cristo que viria. Ele fala da conversão dos gentios, ele fala do juízo que viria. Ele anuncia: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ele fala também: o Senhor fez cair sobre nós a iniquidade de todos nós, sobre ele a iniquidade de todos nós. Contudo, quanto mais o sol da palavra brilhava, mais alguns corações se endureciam. No final do longo ministério, mais de 50 anos, o que Isaías tem para mostrar aos olhos humanos? Apenas um pequeno grupo de convertidos. Pequeno. A santa semente, como diz o texto. A árvore foi derrubada, mas um broto surge do toco, anunciando nova vida. É a igreja base, não é? Que surge das cinzas, surge do toco, anunciando nova vida. Isaías continua pregando, mesmo sabendo que o juízo viria, porque a responsabilidade dele era ser fiel ao chamado. Nós temos um trabalho aqui na cidade, nossa igreja, nas palafitas lá da Alemanha. Nós estamos lá desde 2020, nós começamos num mês, no outro mês pandemia, fecha tudo. E a gente continuou indo lá toda semana. Estamos lá desde 2020. No começo desse ano, as primeiras conversões de adultos. 6 anos depois. Por que continuamos lá? Porque a gente entende, como disse Sophia Miller, eu não fui chamado, eu li uma ordem e obedeci. E é isso que a igreja base tem que lembrar. Nós temos uma ordem: vão e façam discípulos. E a gente vai. E a graça nos capacita para fazer o que Ele chamou a fazer. Amém? O Senhor Jesus disse que ninguém deve começar uma obra sem calcular o custo. Noé pregou por muitos anos. E somente 8 anos depois, 8 pessoas entraram naquela arca. Fidelidade não pode ser medida apenas por aquilo que os olhos conseguem contar. Lembrem de Jim Elliot, missionário às tribos Guarani lá no Equador. Foi morto por aqueles que ele foi evangelizar. Lembrem de Robert Jarman Thomas, que morreu ao tentar levar o evangelho para a Coreia. Nunca colocou os pés lá. O navio foi atacado e ele foi morto tentando distribuir Bíblias. Nos caminhos de Deus, nenhuma obediência oferecida a Deus é inútil. A gente pode olhar aos olhos humanos e dizer assim: não valeu de nada. Tem uma forma mais sutil de comodismo, sabe? Que é desistir porque os resultados não aparecem quando a gente espera que apareça. Chamamos isso de prudência. Não, vamos botar os pés no chão. Vamos agir com prudência. Mas às vezes é apenas incredulidade cansada. Os caminhos de Deus nos ensinam que fidelidade não é o mesmo que sucesso visível. A igreja deve continuar orando, pregando, discipulando, enviando, servindo, mesmo quando a colheita demora. Porque o Senhor do campo continua soberano e a santa semente permanece. Amém? A Escritura diz que Ele não tem prazer na morte do ímpio. E talvez alguém precise dizer essa manhã no silêncio do coração: Senhor, eu não sei o que você vai fazer com a minha vida. Não sei quais serão os resultados disso. Não sei se eu vou ver um fruto disso. Não sei se eu vou ser lembrado. Mas eis-me aqui, Senhor. Me faça ser luz na minha casa, para que meu marido venha para Jesus, para que minha esposa venha para Jesus, para que meu filho que está perdido venha para Jesus. Me faça ser uma luz, Senhor. Eu não quero desistir da minha casa, Deus. Eu não desisto dos meus filhos, eu não desisto do meu cônjuge, eu não desisto dos meus amigos no trabalho, Senhor. Me faça ser uma luz. É isso que a igreja precisa recordar no seu 10º aniversário. Ela não existe para a própria preservação. A igreja existe para a glória de Deus Todo-Poderoso. Amém? Para proclamar Cristo, para permanecer fiel e dizer, geração após geração: eis-me aqui, eis-me aqui. Essa é a pergunta que permanece diante de nós. O que faremos com o que ouvimos nessa manhã? Com a voz de Deus. Isaías viu o Senhor, foi quebrantado
pela santidade de Deus, foi alcançado pela graça. Então ele ouviu o chamado: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? A resposta surge de um coração transformado, não é? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Essa é a resposta. E talvez seja exatamente isso que Deus procura ainda hoje. Homens e mulheres que compreendam que Deus está perto, que Deus é santo, que Cristo salva pecadores e que o Evangelho ainda precisa ser proclamado. Talvez alguns aqui nunca tenham vindo verdadeiramente a Cristo nesses 10 anos. E eu não me incomodo de falar isso não, porque eu vou me embora, fica os pastores aí, não é? Tem gente que está na igreja há muitos e muitos anos e se acostuma com o sagrado, com a linguagem da igreja, com os cultos, com os hinos, com as doutrinas, mas nunca experimentaram o perdão que Isaías fala aqui. Nunca ouviram verdadeiramente o convite de Cristo: vinde a mim. Então nessa manhã, o chamado de Deus é para vocês. E em primeiro lugar um chamado de graça. Venham para Jesus. Venham para Jesus. Corram para Cristo. Confiem no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas há também crentes que precisam dizer novamente: Senhor, eis-me aqui. Para alguns isso significa servir, pastorear, evangelizar, abrir a porta da sua casa para receber um pequeno grupo, a igreja, ir até um local de uma comunidade esquecida, sustentar missionários, abrir a porta do coração, do lar, servir. Simplesmente isso. Viver fielmente ao Senhor. Como eu falei, os lugares difíceis podem estar na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, no seu trabalho, na sua universidade. A mesma graça que sustentou vocês até aqui é a mesma graça que vai continuar enviando vocês ao mundo. Pastores passam, irmãos. Passam. Gerações passam. Mas Cristo continua reinando. O Senhor permanece no trono. A santa semente permanece até a volta e a chegada do nosso Rei. Amém? E eu tenho certeza que está muito, muito breve a chegada do nosso Rei. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, santo, santo, santo és Tu, ó Senhor dos Exércitos. Nessa manhã nós te agradecemos pelos 10 anos dessa igreja e reconhecemos que foi a Tua mão que sustentou nos dias de alegria, nos dias difíceis, toda a família alcançada, toda conversão, todo discipulado, toda oração, toda proclamação do Evangelho são frutos da Tua graça. Toda a glória pertence a Ti. Perdoa-nos, Senhor, se em algum momento nos acomodamos, se perdemos a visão da Tua glória, se fomos transformados, se temos transformado a igreja em algo menor do que ela realmente é. Renova em nós o temor santo, a paixão pelo Evangelho, o amor pela missão. Que essa igreja jamais exista para si mesma. Que seja uma igreja que olha para o alto, contemplando a Tua santidade. E ao mesmo tempo olhe para fora, ouvindo o Teu chamado. Faz da igreja base, Deus, um povo disposto a dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Levanta neste meio desta igreja mais pastores, missionários, líderes, servos. Levanta famílias comprometidas com o reino, Deus. Que desta igreja saiam homens e mulheres para as periferias, para os sertões, para as nações, aos povos ainda não alcançados. Que os próximos anos sejam de maior maturidade, santidade, amor, compromisso com a Tua palavra. Os tempos mudam, mas Tu permaneces soberano. E o Rei continua sentado no trono, aleluia. Receba a nossa gratidão, a nossa adoração, as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, cabeça dessa igreja. Amém e amém. E amém. Deus abençoe.